No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de dois temas que atrapalham muito a nossa vida no cotidiano, sobretudo a nossa vida de estudos, a nossa dedicação às leituras e o que fazer para combater esses dois males, que são o imediatismo e a arrogância. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu acredito que esses dois problemas advêm da mesma raiz, em que de um lado a gente tem pessoas que se dedicam a aprender algo e a começar a trilhar aquele caminho e já querem ser os melhores. O imediatismo ele é muito problemático porque ele prejudica você na sua tentativa de chegar ao ponto que você almeja. Porque você já se vê, você já se considera como sendo aquela pessoa que está naquele patamar, mesmo sabendo no seu íntimo que não está exatamente naquele nível, você já se considera uma pessoa que merece usufruir de todos os direitos e benefícios. Por exemplo, um garoto que está na escolinha de futebol lá, está jogando 13, 14 anos e na cabeça dele, ele é o melhor do time, ele é o melhor da escolinha e ele é tipo pique Cristiano Ronaldo. Então, se for para eu entrar num time, eu tenho que entrar na escolinha do time grande do meu país, eu não aceito entrar em uma escolinha menor, eu não aceito ficar em alojamento, eu não aceito os pequenos salários. Então, assim, não que seja errado mirar no sucesso, porém, a pessoa exclui todo o percurso e já quer chegar no ato. E aí, como eu já vi acontecer, você tem ótimas pessoas que de fato eram excelentes jogadores e que, com o passar dos anos, desistiram desse empreendimento porque nunca conseguiram de fato se firmar e sustentar aquela ideia que eles achavam que tinham de si. Aquela ideia de que eu sou muito bom, eu sou assim, e logo eu mereço os benefícios. E aí, quando não conseguia colher os benefícios julgados merecidos, a pessoa se frustra e simplesmente abandona todo o esforço que ela fez até ali ou qualquer esforço que ela tentou fazer até ali. Por outro lado, a gente tem a pessoa arrogante. E aí, só para definir melhor esse termo, do arrogante. Lógico, a língua ela é viva, então as pessoas usam para várias definições o mesmo termo, só que a arrogância, hoje, ela é vista como sendo uma pessoa metida. Uma pessoa que, às vezes, talvez até tenha o conhecimento, até tenha as habilidades, mas ela não pode se mostrar como tendo. Enquanto, em uma definição correta, mais clássica da palavra, como, por exemplo, eu tenho o novíssimo dicionário ilustrado aqui, de 1900 e só Deus sabe quando, a definição clássica que esse dicionário traz para a palavra arrogância nada mais é do que arrogar-se para si. E o arrogar-se para si, que é o termo de arrogância que eu estou pretendendo trabalhar nesse vídeo, é justamente a pessoa que puxa para si uma coisa que ele ainda não tem. Então veja, o imediatista, por conseguir chegar em algum lugar, por ter as habilidades necessárias, ele já acha que ele já está no seu ápice e que merece todo o reconhecimento por tal. Já o arrogante é a pessoa que não conseguiu chegar a lugar nenhum, não tem as habilidades necessárias, não tem o conhecimento necessário, mas puxa para si coisas que ele não tem. Então, esse tipo de pessoa é a que normalmente sempre vai soltar frases prontas que ela vai tirar de algum lugar, ela vai se lastrear e se basear em cima de conhecimento muito prévio, muito básico, e que no fim das contas, quando você tenta se aprofundar no conteúdo que essa pessoa traz, quando ela tenta sustentar aquilo que ela tem, ela vai levar para o emocional ou vai levar para uma questão de superioridade de uma forma que faça com que ela sustente seu argumento, o seu ponto, em status que
na maioria das vezes nem sequer existem. Quando eu fiz uma crítica aqui no meu vídeo, em um vídeo anterior, a respeito de autoajuda, querendo ou não, eu estava querendo bater nesse tipo de problema que complica muito quem está estudando e quem está aprendendo, quem está lendo e tal. Porque o livro de autoajuda, justamente ele te dá umas frases prontas que você fecha aquilo como sendo uma realidade e acredita piamente naquilo. E você não tem uma estrutura lógica muito bem embasada, teoricamente e praticamente, para que você consiga comprovar aquilo. E aqui a gente tem uma situação muito complexa que é o seguinte: normalmente quem tem esses dois problemas, normalmente quem sofre desses dois problemas, ele não vive de fato aquilo que fala. E aqui a gente fecha a tríade do problema brasileiro, que é a pessoa não praticar aquilo que ela fala. Tem-se esse ditado popular idiota, que é: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso é muito problemático, porque se eu chego para vocês aqui, ligo uma câmera no YouTube e eu falo para vocês que ler é muito bom para melhorar a sua vida, melhorar seu relacionamento com outras pessoas, para você ter experiência de vida sem precisar ter vivido várias situações, você já adquirir aquele conhecimento cultural, conhecimento de vida. E se eu não leio, e se eu também não, mesmo que eu leia, eu não aplique isso na minha vida, não faz diferença nenhuma. Eu vou estar sendo mais uma dessas pessoas que está aqui falando que não faz. Então, a minha dica, a minha recomendação é que esse tipo de problema na sua vida ele não exista. E puxando a sardinha para o lado dos estudos e para o lado da literatura, da leitura, principalmente. Porque esse tipo de arrogância, achar que sabe uma coisa que de fato não sabe, o imediatismo de já querer ter acesso a coisas que você ainda não tem nível para acessar, e essa coisa de falar sobre algo que você não faz, se você está cometido de um desses três problemas, ou dos três, que eu não sei como, mas eles conseguem andar junto, e isso eu digo por experiência própria, porque eu já passei por isso, se você está nesse ponto, para, respira, e a única solução possível para conseguir sair disso e ter um estudo de fato eficaz, ter uma vida de fato ordeira, ter as coisas de uma forma organizada, é sendo humilde o suficiente para dizer: eu não sei. No vídeo anterior que eu fiz sobre a cegueira das paixões aqui, sobre a supressão das paixões, eu pontuo mais ou menos isso, só que eu queria deixar justamente separado tanto essa questão da humildade quanto a questão da supressão das paixões, para você entender que existe um conjunto de coisas que a gente tem que fazer no momento de estudo, no momento de leitura e para nossa vida também, que a gente tem que ser humilde, mas essa humildade não é para lidar com os outros especificamente. A gente tem muito essa ideia mágica de que o cara é humilde porque ele é milionário, mas ele conversa com um pobre. Na verdade, a gente tem que ser humilde para dizer que a gente não sabe aquilo que a gente acha que sabe. E a gente tem que ser humilde para não fazer isso apenas para os outros, mas para nós mesmos. Então, no vídeo da supressão das paixões, eu deixei muito claro que aquilo que você acha, aquilo que você gosta, aquilo não importa. Existe uma coisa que importa, que de fato é melhor, que provavelmente às vezes é a coisa que você não gosta. Só que você tem que reconhecer, suprimindo as suas paixões, que aquilo que você não gosta é melhor do que aquilo que você gosta. E pronto. E com isso reconhecido, você é humilde o suficiente para você pôr o pé no chão e falar assim: tá, mas pelo menos eu consegui reconhecer alguma coisa que é muito boa. E eu já vou te deixar o spoiler que provavelmente quando você conseguir descobrir coisas melhores do que aquilo que você já gosta, você vai deixar de gostar das coisas que você gosta e você vai começar a gostar das coisas melhores. Então a gente já começa por aí. E, sobretudo, essa questão da humildade, e quando a gente lida com essa questão da arrogância também, por conta da definição que a gente tem hoje, que é a pessoa saber, a pessoa expressar que ela sabe e todo mundo se doer chamando ela de arrogante, isso é uma coisa de momento e que de fato acontece e que com o passar do tempo, quando você obtém conhecimento, obtém determinadas habilidades que você de fato aprendeu, internalizou e executa aquilo com segurança, com constância,
as pessoas provavelmente vão te chamar de arrogante, de metido, de qualquer outra coisa. Porém, saiba que você precisa da humildade para você adquirir essas habilidades, para você adquirir esse conhecimento, porque é através de ser humilde que você vai se reconhecer como sendo fraco em relação àquilo, incapaz, e que a sua luta constante não é se comparar com o Cristiano Ronaldo ou com o melhor da sua área. Na verdade, a sua luta constante é com você mesmo. Você tem que ser melhor do que o você de sempre. Então, a partir do momento que você consegue trilhar esse caminho e chegar num conhecimento pleno daquilo que você está buscando, e você de fato tem esse conhecimento, a única coisa que distancia você de ser considerado bom e de ser considerado arrogante na definição moderna do termo, digamos assim, é a forma como você se expressa e a forma como você vai lidar com as pessoas à sua volta. Então, no mínimo, você vai ter que pisar em ovos para não ofender as pessoas por você ser talvez tão bom em alguma coisa. E isso é uma coisa problemática no Brasil, muito problemática. Ninguém aceita que você seja bom em algo, que você de fato conheça algo, que você de fato consiga falar sobre algo com propriedade. Isso, na maioria das vezes, você vai ser chamado de arrogante. A única forma de você burlar essa pecha seria você aprendendo a discursar melhor e a falar melhor a respeito daquilo, porém, em algum momento, você vai ter que ser mais específico, você vai ter que ser mais técnico, você vai ter que ser mais frio e racional, e nesse momento você vai sofrer esse tipo de crítica. Então, da mesma forma que você vai sofrer críticas do tipo você está se dedicando demais, isso não é bom e não sei o quê, quando você chegar num certo patamar, você também vai ter esse tipo de crítica sobre ser arrogante e ser soberbo, definições que a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer esses termos, eles não sabem, o público brasileiro ele não sabe lidar com a pessoa que de fato sabe alguma coisa, com a pessoa que de fato demonstra saber alguma coisa. Então, essa mediocridade brasileira de nunca se esforçar demais para chegar a um ponto e também não reconhecer que o outro sabe e dar os devidos méritos a essa pessoa, isso também é um problema recorrente, mas isso é tema para um outro vídeo. Talvez eu desenvolva isso melhor, porque aqui, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre não tenha pressa, não queira ser o melhor da noite para o dia. Tudo tem um processo e indo um pouco na contramão do que vários coaches ficam, você tem que amar o processo. Cara, de verdade, muitas vezes o processo é uma porcaria. Você não vai conseguir amar o processo. Mas existem algumas coisas no processo, principalmente no processo de aprendizagem, que é justamente os pequenos resultados que você colhe durante as suas leituras, durante os seus estudos, que vão construindo em você uma cadeia de conhecimento que isso você de fato aprende a amar, isso você de fato aprende a gostar. E é justamente isso que leva você a buscar cada vez mais e a tentar estudar cada vez mais. Então, assim, trazendo aqui mais para a realidade do canal, no consumo literário, na apreciação de obras, de conteúdo e tal, o que acontece? Não seja extremamente apavorado e já queira ler os livros mais difíceis, já queira compreender os livros e as séries mais difíceis. Se você se encontra, se você se coloca humilde em perceber que a sua capacidade ela é X, começa por ali, escalona a partir dali e você vai ver esse crescimento ser saudável, ele não vai te bitolar, não vai te largar doido e você vai ver esse conhecimento ser construído ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, não fica naquela ladainha de tantas páginas por dia, tantos livros por ano. Não cai nessa balela, nessa disputinha idiota de internet de querer ficar disputando com os outros, quando na verdade você tem que disputar consigo mesmo. E tem uma outra coisa que eu comentei sobre isso também no vídeo da supressão das paixões, que eu não sei qual é a dificuldade que a gente tem, e isso eu falo também por mim, eu não sei qual é a dificuldade da gente se reconhecer como não sabedor de algumas coisas, para a gente poder achar onde a gente está para começar a fazer a nossa escalada, o nosso crescimento,
Porque, assim, é uma coisa que a gente faz em âmbito individual. Eu não consigo entender o que passa na nossa cabeça, o que pode passar na sua cabeça, de você não parar para pensar e falar assim, cara, é eu comigo mesmo fechado aqui no meu quarto. O que custa eu admitir que eu não tô no nível 10, eu tô no 3? E que eu preciso fazer alguma coisa para chegar no 10 logo. E é daí que sai a arrogância. Como eu já sei que eu não tô no nível 10, eu tô no 3, eu vou pinçar algumas coisas do nível 10 que eu acho que alguém que desse nível de conhecimento diria, e eu vou ficar repetindo essas palavras. Então, a gente tem que ter essa humildade dentro da gente para olhar para onde estão as nossas dificuldades, os nossos erros, e isso a gente faz sozinho, quietinho em casa, quietinho nos nossos estudos, e busca melhorar justamente nesse ponto. É no individual que a gente consegue melhorar. E tem uma outra questão que surge no imediatismo, que é bastante problemática, que é a questão de esperar o momento certo, esperar ter as coisas corretas, esperar ter tudo no jeito, os melhores livros, as melhores edições, as melhores traduções. Cara, larga a mão disso. Porque assim, se você tá querendo que as pessoas te digam para você ler um livro e você já quer a melhor tradução, isso quer dizer que você não quer aprender. Na verdade, o que você tem é preguiça e você só quer já ler direto, de cara, a melhor tradução para você falar que leu a melhor tradução. Porque, se não, pega lê, tá, eu li Frankenstein da editora X, eu li depois da editora Y, depois eu li com a tradução do fulano, com a tradução do Bertano, e eu consigo dizer, a melhor tradução é X. Por que existem pessoas que conseguem dizer quais são as melhores traduções? Porque eles leram as diversas traduções possíveis. E às vezes eles leram até no original. E é esse tipo de coisa que a gente tem que trazer pra gente. A gente já quer, eu quero a melhor tradução, eu quero a melhor edição, já quero capa dura, eu já quero um livro bonito e tal. Apesar de eu tenho os meus motivos para incentivar você a comprar livros bonitos, para fazer com que aquilo te instigue a ler mais, porém, isso não é primordial do processo de estudo. Então, não espere ter tudo no jeito, não espere estar com tudo pronto para começar a fazer aquilo que você quer fazer. E isso os coaches já falam de rodo, eu não preciso falar, eu só preciso trazer isso para a área da literatura, que é o foco desse canal. Leia, pega um PDF, imprime, pega, sei lá, no Kindle, leia, não importa, leia a edição X, a edição Y, leia a tradução. Se tiver 10 traduções, lê as 10 diferentes, você tem a vida inteira para fazer isso. A vida inteira. Não seja imediatista, não queira resolver um estudo de 30, 25 anos em 4 meses, 2 anos. Isso não vai resolver o problema. E também não seja arrogante, decorando frases prontas de pessoas que já chegaram lá, para você ficar repetindo, sendo que você não sabe nem o que quer dizer essas frases. Claro que eu incentivo muito. Suba no ombro dos gigantes, cola com os grandes, vai nos grandes, aprende com os grandes, só que é para aprender com os grandes, não para ficar decorando e repetindo feito um papagaio. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais uma discussão que eu quero levantar aqui nesse canal. É mais um ponto aqui para ajudar vocês. Vou trazer esses problemas aqui, que são problemas que eu já passei, eu venci, reconhecendo o meu lugar, reconhecendo o meu nível intelectual perante as coisas que eu pretendia fazer, o meu nível de habilidade perante as coisas que eu queria realizar. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês, compartilhar essa solução e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Se você tem alguma adição para fazer, algum contraponto ou algum pedido, alguma sugestão, os comentários estão aí para vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Valeu e fui!